Muito bem, irmãos, enquanto as crianças vão aprender do Senhor lá, os que aqui ficaram vão aprender também. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós temos, nesses dias, nos debruçado a cada domingo sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses, não é? Nós temos lido esta epístola e meditado nela a cada dia. Então nós vamos ler, eu leio os versos 6 a 9 do capítulo 4. 6 a 9 do capítulo 4. Ok? Você acompanha silenciosamente. Diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Só que hoje vamos fazer diferente. Normalmente eu dirijo a Deus esta oração por iluminação. Hoje nós vamos orar por iluminação, mas nós vamos fazer uma oração cantada, tá bom? Uma oração cantada. Todos nós vamos pedir a Deus a iluminação. Então nós vamos cantar juntos o hino, que é uma oração, é o hino 352. Se você ler a Bíblia apenas com o seu próprio entendimento, sem iluminação dos céus, você não vai ver outra coisa senão letras, palavras, frases, conceitos. Mas nós não queremos olhar para a Bíblia e ver só palavras, letras e conceitos. Nós queremos enxergar além da mera letra. Nós queremos ver o Senhor na Bíblia. Então vamos pedir a Ele para iluminar-nos, abrir o nosso entendimento e nos ajudar a encontrá-lo nas páginas da Bíblia. Vamos ficar em pé para fazer essa oração cantada? Vamos orar por iluminação? Assentar, que o Senhor queira atender a oração que acabamos de cantar. Irmãos, eu já disse a vocês nesta
série de mensagens, e já é a terceira mensagem nesta porção que acabamos de ler. Eu já disse a vocês que existe um nível saudável, um nível tolerável, um nível bom de ansiedade. Então, a ansiedade pode ter um nível considerado normal. Sentimento de medo, sentimento de insegurança, são reações emocionais normais de autopreservação. A reação de ansiedade é um sinal de alerta, é uma advertência sobre algum perigo iminente. Deus nos fez assim. Deus nos programou para estarmos cientes das ameaças que nos rodeiam. Isso não é necessariamente ruim. A ansiedade, ela nos prepara, ela nos predispõe para lidar com situações de perigo, com situações potencialmente danosas. Qual é o problema com a ansiedade? Nós temos visto nesses dias que o problema é que às vezes nós somos dominados por ela. É que às vezes nós somos consumidos pela ansiedade. E já pela terceira vez consecutiva, nós temos olhado para essa passagem e temos visto que aqui Paulo está nos ensinando uma receita de como lidar de maneira saudável, bíblica, com estas situações potencialmente perigosas ou lidar com estas situações de ansiedade que podem nos engolir, lidar com a ansiedade sem sermos consumidos, dominados por ela. É que como nós, os filipenses, viviam numa situação em que eles estavam sujeitos a enfrentarem a ansiedade. Viviam num ambiente propício à ansiedade. Nós vimos que, quando essa carta aos Filipenses foi escrita, meados do primeiro século, os cristãos eram acusados de servirem um outro senhor, servirem a um outro rei que não fosse César, o imperador. E por isso mesmo, muitas vezes, os cristãos foram parar nas prisões. Muitas vezes eles tinham os seus bens confiscados pelo Estado. Muitas vezes eles podiam até mesmo serem executados e mortos. Então, eles viviam num ambiente propício à ansiedade e eles corriam o risco de serem dominados, de serem consumidos por esse sentimento de ansiedade. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, já se preparando para concluir a sua carta, ele faz esta exortação aos seus leitores lá de Filipos a respeito da ansiedade. É por isso que Paulo aqui está preocupado em ensinar os seus leitores como lidar com a ansiedade sem ser consumido por ela. Eu já disse que Paulo ensina aqui 3 atitudes que vão ajudar você no enfrentamento da ansiedade: orar,
pensar e praticar. Estas são as 3 atitudes. Nós já analisamos em 2 sermões anteriores as 2 primeiras atitudes recomendadas por Paulo aqui: orar e pensar. Hoje, nós nos ocuparemos da terceira atitude, que é praticar. Se você fechou a Bíblia, pode abrir de novo. Filipenses 4:9, verso 9. Aí está a terceira atitude recomendada por Paulo. Eu leio novamente o verso 9 para você se lembrar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz Paulo, isso praticai. Então, no enfrentamento da ansiedade, não basta orar, não basta confiar. No enfrentamento da ansiedade, não basta pensar corretamente. Paulo diz que além de confiar, além de pensar corretamente, é preciso agir, é preciso praticar. Irmãos, notem que com essa terceira atitude recomendada por Paulo, nós fechamos o ciclo da fé. O ciclo da fé se completa com esta terceira atitude. Ou seja, Paulo está ensinando aqui a nós e aos filipenses que precisamos enfrentar estas situações aflitivas que podem nos levar a uma ansiedade que domina e que nos consome. Nós precisamos enfrentar com fé. E ele está ensinando que a fé possui estes 3 aspectos. Pense naqueles banquinhos de 3 pés. Acho que essa imagem nos ajuda a entender a natureza da verdadeira fé. O que Paulo está dizendo aqui é que, como aquele banquinho de 3 pés, a fé também se sustenta nestes 3 pilares: confiança, pensamento e prática. Fé é confiar. Fé é pensar corretamente. Fé é praticar. E se faltar qualquer uma destas pernas, o banco da fé não se sustenta. A verdadeira fé se sustenta nesse tripé: confiança, entendimento e ação. Repito, crer é confiar. Crer é pensar corretamente. Crer é praticar. E esse terceiro pé, essa terceira perna do banquinho da fé, a Bíblia deixa clara a importância dela. Você pode confiar, você pode ter uma compreensão correta das coisas, mas se não houver ação prática, a sua fé será defeituosa. Se faltar um dos pés, o banco não se sustenta. A Bíblia ensina isso de maneira clara. Você certamente se lembra de Tiago, não é? Tiago diz que a fé sem prática, sem obras, é morta. O banquinho não se sustenta. O mesmo Tiago diz que se você for um ouvinte não praticante da palavra, se não houver prática, você está enganando a você mesmo. A sua fé é fake. Se você apenas ouve e não
pratica. Então, não há como ter dúvidas a respeito da importância desta terceira atitude recomendada pelo apóstolo Paulo aqui. E Paulo aqui certamente está reverberando o ensino de Jesus. Jesus, lá no Sermão da Montanha, deixou muito clara a importância desta terceira atitude da verdadeira fé. Jesus Cristo disse que aquele que ouve o ensino dele, ouve os mandamentos dele e não os pratica, Jesus disse, é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. E aí veio a chuva, veio o vendaval, veio a tempestade e a casa dele desabou, sendo grande a sua ruína, porque era construída sobre areia. Esta é a imagem para uma fé que não tem prática. Jesus deixou isto muito claro. Então, o que nós podemos concluir aqui, que a fé que não leva à prática não vai ajudar você nos momentos aflitivos da vida. A fé que vai ajudar você no enfrentamento da ansiedade é a fé que confia, é a fé que tem um correto entendimento das coisas e é a fé que leva à prática. Então é isso que Paulo está ensinando no verso 9. Isso praticai. Isso praticai. Se você quer enfrentar a ansiedade, Paulo diz em terceiro lugar, isso praticai. Mas isso o quê? O que devemos praticar? Isso o quê? Ele responde aí no verso 9, dê uma olhada. No início do verso 9 ele diz, praticai o quê? Isso o quê? O que também aprendestes e recebestes. O que foi que os filipenses aprenderam e receberam de Paulo? Preste atenção. Paulo está escrevendo essa carta 10 anos depois que ele esteve em Filipos para a plantação daquela igreja. E o que foi que eles aprenderam de Paulo? O que foi que eles receberam de Paulo há 10 anos, quando Paulo esteve em Filipos para plantar aquela igreja? Irmãos, qual era o conteúdo do ensino de Paulo? O que foi que Paulo ensinou lá em Filipos? Lembra quando ele chegou lá, não tinha sinagoga, e ele foi participar de uma reunião de oração à beira de um rio, onde uma mulher chamada Lídia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, foi alcançada pelo quê? Pelo Evangelho. Então, o que foi que Paulo levou aos filipenses? O que foi que ele ensinou? O que foi que os filipenses receberam de Paulo? O Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o que foi que Paulo ensinou ao carcereiro de Filipos? Lembra? Aquele terremoto e o carcereiro ficou apavorado. Paulo estava na prisão com Silas e, de repente, o carcereiro ouviu o que de Paulo e se converteu? O Evangelho. Foi a verdade sobre Jesus. Mas além destes dois verbos, Paulo diz aí, aprendestes e recebestes, há um terceiro verbo. Paulo usa o verbo ouvistes. Irmãos, isso significa que depois que Paulo deixou Filipos,
outros líderes continuaram a proclamar o mesmo evangelho que Paulo levou a eles no início. Líderes como Epafrodito, por exemplo. Portanto, os filipenses continuaram a ouvir o ensino apostólico. Os filipenses continuaram a ouvir a respeito de Jesus por meio de outros líderes. Então, isto, praticai, é o Evangelho. E qual é a resposta que o Evangelho de Cristo requer daqueles que o ouvem? Irmãos, é óbvio para todos nós, a resposta é a resposta da fé. Mas uma fé que, como eu disse ainda há pouco, se sustenta naquele tripé. O que significa fé que leva à prática? Fé que opera pelo amor. O que o Evangelho requer daqueles que ouvem é que eles respondam amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Então, ao dizer aqui, isso praticai, Paulo está dizendo que devemos responder corretamente à mensagem do Evangelho. Mas tem mais aqui, irmãos. Paulo não diz apenas praticai o que aprendestes, praticai o que recebestes, praticai o que ouvistes, mas notem ainda no verso 9, Paulo diz, praticai também o que vistes em mim. Então isto significa que o exemplo de Paulo deveria inspirar os seus leitores filipenses e a nós também. Praticai o que vistes em mim. E o que foi que os filipenses viram em Paulo? Irmãos, eles viram um homem que, mesmo em situações aflitivas, continuava se esforçando para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O que foi que os filipenses viram quando Paulo esteve lá para plantar aquela igreja? Eles viram Paulo ser açoitado e preso. Eles viram Paulo e Silas cantando louvores ao Senhor, estando na prisão depois de serem açoitados. A narrativa de Atos diz que o carcereiro de Filipos lavou os vergões nas costas de Paulo e de Silas. 10 anos. Será que o carcereiro estava vivo ainda quando essa carta foi escrita? E ele talvez tenha se lembrado do que eles viram em Paulo. Então, quando Paulo esteve em Filipos, ele enfrentou muitas situações aflitivas. Mas em vez de ser dominado pela ansiedade, em vez de ser consumido pela ansiedade, Paulo estava fazendo o que lhe cabia fazer. Paulo estava fazendo o que a sua vocação determinava. Paulo estava fazendo o que tinha que ser feito naquela situação. Paulo continuava respondendo ao evangelho que recebera do Senhor com fé. Ele continuava cumprindo as suas obrigações, ele continuava pregando o evangelho, ele continuava batizando as pessoas, como fez com o carcereiro e a sua família, ele continuava cuidando das pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora, 10 anos depois, quando Paulo escreve essa carta, onde é que está Paulo? Preso em Roma.
aguardando o julgamento, diante da possibilidade de ser condenado à morte. Mais uma vez, Paulo estava numa situação que tinha tudo para ser consumido pela ansiedade. Lá estava Paulo na prisão. E o que Paulo estava fazendo? A mesma coisa que sempre fez, cumprindo a sua vocação, pregando o evangelho para a guarda pretoriana, escrevendo carta para os filipenses, planejando mandar Timóteo, planejando mandar Epafrodito. Então, notem que Paulo, naquela situação aflitiva em que ele se encontrava, ele estava se esforçando para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, o que devemos aprender aqui é que como enfrentar as situações aflitivas da vida sem ser dominado e sem ser consumido pela ansiedade. O que a gente tem que fazer? Confiar, pensar corretamente e cumprir aquilo que nos convém cumprir. Confiar, pensar corretamente e fazer o que tem que ser feito. Praticar. Isto é, responder corretamente ao Evangelho na concretude da vida. Mas a esta altura, irmãos, nós precisamos ser cuidadosos aqui para não entender erradamente este praticar que Paulo nos apresenta aqui. Eu já disse que a ansiedade é uma experiência natural. É um sinal de que algo está errado e que nós precisamos fazer alguma coisa. A ansiedade é um chamado à ação. Mas, irmãos, a gente precisa entender aqui o tipo de ação cristã a que nós somos chamados diante dessas situações aflitivas. Inação não é uma opção cristã diante das situações aflitivas. Cruzar os braços, se fechar de maneira ressentida, amargurada, cínica, não é uma opção cristã. Prestem atenção, Paulo diz, isso praticai. Tem algo a ser feito. Tem algo a ser praticado. A inação não é uma opção cristã. Isso praticai. E eu quero colocar ênfase no isso praticai. Isso. O problema é que em lugar de focar no isso, a gente tem a tendência de focar no aquilo. Eu explico. Isso praticai, não aquilo praticai. O isso é aquilo que cabe a você fazer em cada situação da vida. Isso praticai e não aquilo. Quando eu digo isso praticai e não aquilo, eu estou dizendo faça o que cabe a você fazer e deixe Deus cuidar daquilo que compete a Ele. Problema de sermos dominados, engolidos pela ansiedade, é porque nós temos a tendência de querer fazer aquilo que compete ao Senhor fazer. É por isso que nós somos dominados e consumidos pela ansiedade. Deixe-me tentar deixar isso um pouco mais claro para vocês. Por exemplo, uma das ansiedades
muito comuns de pais crentes é o medo de que os seus filhos abandonem os caminhos do Senhor. Normalmente, os pais crentes ficam muito ansiosos diante desta possibilidade. E esse é um risco real e deve ser motivo de preocupação. Mas acontece que, às vezes, nós, os pais crentes, em vez de focar no que cabe a nós fazer, isso praticai, nós focamos naquilo que compete ao Senhor fazer. Fazer o seu filho andar com o Senhor, gerar fé no coração dos seus filhos, não é competência sua. Isso está além da sua alçada. O que compete a você é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu filho como a você mesmo. Isso significa orar pelo seu filho. Isso significa ter real interesse pelo mundo do seu filho. Isso significa cultivar uma amizade sincera com ele. Isso significa falar a verdade em amor, de maneira construtiva, sem implicância, sem hostilidade, sem acusações apavoradas. Isso significa você falar com seu filho dos seus próprios pecados e do modo como Deus tem aperfeiçoado você. Isso significa ser amigo dos amigos do seu filho, tratá-los bem. Você percebe quanta coisa você pode fazer e deve fazer nessa situação que aflige você? O problema é o que você quer fazer, o que compete a Deus e não a você fazer. Fazer o seu filho nascer de novo, só o Espírito Santo pode fazer. Mas você pode e deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu filho como você mesmo. Isso praticai. Deixai aquilo nas mãos do Senhor. E qual é o resultado prometido aí no final do verso 9? E o Deus da paz será convosco. Irmãos, estes momentos aflitivos têm um potencial para nos arrastar para um estado de ansiedade. Mas estes momentos aflitivos são também cenários que colocam a nossa fé à prova. Estes momentos aflitivos testam a nossa fé para ver até onde nós permaneceremos fiéis. E qual é a promessa para aqueles que permanecem fiéis? A promessa está aí. E o Deus da paz será convosco. Notem que a promessa não é que, se você permanecer fiel, fazendo o que tem que fazer, respondendo corretamente ao Evangelho, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a promessa não é que, se você fizer isso, os seus desejos serão satisfeitos. Não. A promessa é: o Deus da paz será com você. O que isso significa? Significa que você encontrará paz e satisfação no Senhor. Você haverá de provar e ver que o Senhor é bom. Mesmo que Ele não faça o que você deseja, você vai descobrir que a graça dele te basta.
você vai descobrir que a graça dele é melhor do que qualquer outra coisa que você deseje nesse mundo. A graça dele é melhor do que a vida. Você descobrirá que o Senhor é o maior tesouro que alguém pode ter. A sua graça é melhor do que a vida. Nesses momentos aflitivos, a receita de Paulo é: confie, pense corretamente e faça o que cabe a você fazer. E o Deus da paz será com você. Deixe-me terminar aqui com um estudo de caso, para que você entenda qual é o ensino de Paulo nessa receita. Entenda melhor, espero que você já tenha entendido. Mas deixe-me pensar aqui um caso hipotético. Pense numa moça cristã que tem um grande desejo de se casar, de constituir família. Desejo legítimo, não é verdade? Desejo legítimo. Mas pense agora que essa moça, sua amiga, está sendo consumida por esse desejo legítimo. Esse desejo legítimo de se casar e constituir família está inquietando o coração da moça. Imagine agora que ela procurou a você para dizer a você que ela não tem nem dormido direito. Semana passada, ela acordou no meio da noite e começou a pensar que a sua melhor amiga está com o casamento marcado. E a sua melhor amiga é mais nova do que ela, mais jovem do que ela. E ela sequer tem pretendente. E aí ela começou a pensar lá na cama e o sono não vinha. E se ninguém me quiser? E se eu ficar solteira? E se eu não realizar o meu sonho de me casar, constituir família? Você percebe? A sua amiga está vivendo uma situação aflitiva. Ela corre o risco de ser dominada e consumida pela ansiedade. Que tipo de conselho você daria para sua amiga à luz de Filipenses 4? O que você diria para sua amiga? Eu não sei o que você diria, mas eu vou dar uma sugestão. Eu acho que eu diria mais ou menos o seguinte: abriria a Bíblia, mostraria para ela o texto que acabamos de ler e diria: filha querida, o seu desejo de se casar e constituir família é um desejo legítimo, coisa boa. E Paulo está dizendo aqui que você não deve se deixar consumir por esse desejo, embora ele seja legítimo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que você tem que fazer, filha? É um desejo legítimo. Leve a Deus em oração. Fale com Deus do desejo do seu coração. Mas olha, Paulo está dizendo aqui que você deve fazer isso com súplicas. Ou seja, não dando ordens para Deus ou determinando o que ele vai fazer. Leve a Deus confiando não apenas no poder dele, mas na sabedoria dele. Deus sabe o que é melhor para você. Leve a Deus com ações de graça. Já agradeça a Deus pelo que ele vai fazer. Você não sabe ainda se você vai se casar ou não, mas já pode agradecer a Deus. Deus quer o melhor para você. Primeira coisa, confiar, orar. Eu diria a ela ainda: olha, Paulo diz aqui, tudo que é justo,
Tudo que é verdadeiro deve ocupar a sua mente. O seu Mas sabe, filha, você precisa aprender que tem vida abundante fora do casamento. É possível viver uma vida plena, realizada, fora do casamento. Não tem vida abundante fora de Cristo, mas fora do casamento é possível. Tem muita gente que leva a vida boa, realizada, plena, satisfeita na solteirice. Jesus nunca se casou. Então, filha, corrija o seu entendimento sobre casamento. Você precisa pensar corretamente. Percebe? E terceiro, filha, isso praticai. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a você mesmo. Se envolva no ministério da sua igreja local. Descubra os seus dons, os seus talentos. Ame as pessoas. Cuide das pessoas. Seja simpática. Interesse pelos outros. Cumpra o seu ministério. Cumpra o seu papel. Pregue o evangelho. Faça boa mordomia do seu corpo, cuide bem do seu corpo, da sua aparência. Tudo isso para a glória de Deus. Mas pode ser que até isso ajude a aparecer o pretendente. Cumpra e faça, talvez uma moça dinâmica, uma moça que ame a Cristo, ame as pessoas, seja simpática, leal, honesta, viva uma vida pura. Vá atrair um bom pretendente, não é? Faça tudo para a glória de Deus. Faça o que tem que ser feito. E eu diria, filha, isso vai garantir um bom casamento para você? Não, o texto não diz. O texto diz que o Deus da paz será com você. Diz que você vai descobrir que a graça dele te basta. Você vai descobrir que você precisa, em última instância, é do Senhor mesmo. Seja casada, seja solteira, você vai encontrar em Deus um coração satisfeito nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nenhum casamento, nenhum marido pode dar a você o que o Senhor pode dar. Percebe? É assim que enfrentamos essas potenciais situações de ansiedade. É assim que você mantém a sua sanidade. É assim que você enfrenta a ansiedade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver nesse mundo com tantas possibilidades de nos deixarem ansiosos. E se for câncer? E se eu ficar desempregado? E se meu filho não aceitar Jesus? E se? Siga a receita de Paulo. É a maneira de você manter a sua sanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.